Uma pessoa está perguntando quem foi Apolônio de Tiana. Apolônio provavelmente foi a figura mais importante do primeiro século depois de Cristo. Foi tão importante porque ele era uma reencarnação de Jesus. Então, Apolônio fez coisas, tais como curas e outros, muito mais avançadas do que Jesus. Era Jesus reencarnado. Não só curas, mas completou um certo trabalho que, como Jesus, ele não pôde fazer. Como Jesus, ele fez uma parte do trabalho e foi crucificado, foi rejeitado. Quando voltou como Apolônio, ele voltou com todos os meios para completar o trabalho. Então Apolônio era, digamos, um instrutor de imperadores, de sacerdotes, de hierofantes. Então completou o trabalho de Jesus e pôde completar um ciclo. Tanto que uns dizem que Apolônio viveu 100 anos, outros dizem que viveu 80. Enfim, precisou 2 encarnações para fazer aquele trabalho. Como Jesus, aquele ser recapitulou várias iniciações que ele tinha tido no passado e que são conhecidas na Bíblia, porque era o mesmo Josua, filho de Num, era o mesmo Jesua mais tarde, e era o mesmo do livro de Zacarias. Como Josua conseguiu a 3ª iniciação, como Jesus, ele recapitulou todas e conseguiu a 4ª, que é a alma ser absorvida no Pai, que é a alma ser absorvida na mônada. Isto ele fez como Jesus. E como Apolônio, ele recebeu uma iniciação superior, que é aquela iniciação na qual o iniciado faz as suas opções com respeito à trajetória cósmica. Então, esse grande ser é como Apolônio, que ele decidiu como ele ia ficar, que setor do cosmos ele ia trabalhar. E então dominou certas leis que, como Jesus, ainda não dominava. Então este Apolônio fez as suas opções, completou o trabalho que vinha fazendo, iniciação após iniciação, e foi se preparando para um trajeto maior, que é de controlar as leis de toda a cadeia planetária. A uma certa altura, Apolônio desapareceu. Então a história não sabe direito o que aconteceu. De um ponto de vista interno, ele estava se integrando em leis de todo o sistema planetário. De forma que esse desaparecimento é uma coisa simbólica também, que diz respeito ao desaparecimento de um ser de leis desta terra para leis maiores, entrada em leis maiores. De forma que este ser que vem acompanhando a Terra, que vem servindo o planeta através dos tempos, isto hoje continua evoluindo e continua assumindo tarefas cada vez maiores. Como Apolônio foi realmente uma figura perturbadora no primeiro século. E para evitar que ele se sobressaísse mais do que Jesus, a Igreja Católica o tirou da história. Queimaram todos os documentos que diziam respeito a Apolônio. Queimaram tudo, fizeram tudo desaparecer, inclusive os escritos de Apolônio. As técnicas que ele deixava, além daquelas que, como Jesus, ele nos passou. Então isto tudo praticamente desapareceu.
E o que ficaram foram detalhes, foram pequenos anúncios, pequenos sinais, que no decorrer dos séculos os historiadores foram tentando reunir, mas sem muita continuidade, porque, como se disse, foi tudo realmente destruído. E isso talvez tivesse sido um princípio de trabalho kármico da lei do karma, não? Porque hoje, além de Apolônio, este ser não tem mais documento algum para deixar, não tem mais nada escrito, de forma que começaram a queimar já logo depois que surgiu como Apolônio. Porque de Apolônio para diante não podia mesmo mais haver documentos, não podia mais haver. De forma que a igreja fez, no fundo, sem querer, um trabalho de limpeza, de manifestar um estágio futuro daquele ser. Uma pessoa aqui está fazendo um pouco de confusão entre Jesus e Apolônio de Tiana. O que foi dito é que Jesus reencarnou e reencarnado foi Apolônio de Tiana. A obra e a vida de Apolônio de Tiana está num grau mais avançado do que foi a vida de Jesus. E por isso a Igreja o cancelou praticamente da história, porque ia ter uma comparação que não lhe convinha. Porque a Igreja, quando cancelou a reencarnação da doutrina, ela não tinha como explicar porque Apolônio de Tiana era mais sábio, era mais curador e conseguiu fazer um trabalho tão ou mais amplo que o de Jesus sem ser crucificado. De forma que a Igreja cancelou este personagem da história e foi isto que foi dito, que ele era uma reencarnação de Jesus. Quando se fala Jesus, não se está falando do Cristo, porque o Cristo entrou em Jesus nos últimos 3 anos até certo ponto. Mas o ser Jesus, está se falando do homem Jesus. Este é quem reencarnou em Apolônio de Tiana. Agora, quem tem dificuldade para lidar com esses assuntos, os anota e põe a mente em outra coisa. E deixa o assunto trabalhar lá dentro. A pessoa diz: eu li no livro A Nave de Noé que Apolônio de Tiana, uma reencarnação de Jesus, tinha os cabelos compridos que arrastavam no chão. E o livro diz que ele usava esses cabelos arrastando por terra por questões de equilíbrio magnético. Se poderia explicar isto? Bem, Apolônio de Tiana, pelo pouco que se sabe dele, prestou serviços relevantes ao planeta. E como reencarnação de Jesus, que ele teria sido, resolveu o karma com perseguições, com reações. Tendo sido já crucificado, resolveu aquele karma e quando renasceu estava mais livre para certos trabalhos. Então, renascido, Apolônio podia trazer vibrações espirituais para o plano material e realmente elevá-lo, sem estar se ocupando com multidões contra, multidões a favor. Então, Apolônio já estava preparado para lidar com as vibrações espirituais e trazer aquilo diretamente para o plano material. E isto era um empreendimento muito raro na superfície da Terra, que pode ser facilitado por leis magnéticas. Então, os cabelos compridos facilitavam essas operações magnéticas. Isso está sob uma lei chamada Lei da Atração Magnética, que regula
o relacionamento entre os mundos, entre as dimensões e entre os universos paralelos. Então é como se certos magnetismos e certas coisas que ele trazia do alto, se ele tivesse os cabelos até a Terra, o excesso iria diretamente para a Terra através dos cabelos, porque nós não sabemos a utilidade dos nossos cabelos. Tanto assim que mexemos com os cabelos, de forma que os cabelos perdem a sua vitalidade e deixam de servir para aquilo que servem. E claro que Apolônio sabia muito bem para que servem os cabelos, então ele os deixou crescer até a terra, porque eles serviam como um fio terra de um para-raio. Então vejam o valor dos cabelos. Qualquer excesso que pudesse acontecer, os cabelos se encarregariam de introduzir na terra, como fazem os fios dos para-raios. E assim tudo se mantinha equilibrado. Enfim, os cabelos eram uma espécie de fio terra para que ele não tivesse que estar controlando muito as energias que recebia. Ele podia trabalhar bem livremente, bem abertamente, receber tudo aquilo que descesse, porque no plano físico, magneticamente, os cabelos se encarregavam de eliminar o excesso. Essa lei da atração magnética, que nós não levamos muito em conta, ela controla o campo magnético para que certas realidades supranaturais possam acontecer.